Sejam bem-vindos a mais uma ação de educação em saúde da Vigilância em Saúde do Trabalhador de Salinas, MG. Nessa ação, vamos compartilhar informações sobre o dia 27 de julho, quando o país comemora o Dia Nacional da Prevenção de Acidentes de Trabalho. Esse dia relembra a data de criação do Serviço Especializado em Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, por meio da Portaria número 3.236, de 27 de julho de 1972, e a criação das Comissões Internas de Prevenção de Acidentes, pela Portaria número 3.237, da mesma data. As Comissões Internas de Prevenção de Acidentes têm como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. A partir de 2023, por força do artigo 23 da Lei 14.457 de 2022, as empresas deverão adotar medidas de prevenção e combate ao assédio no âmbito do trabalho. A Fundacentro divulgou que entre 2012 e 2022, de acordo com dados do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, foram notificados 6.774.543 acidentes de trabalho. 25.492 desses acidentes resultaram em morte. Em virtude de afastamentos previdenciários acidentários, registrou-se 461.424.375 dias de trabalho perdidos. Ainda no mesmo período, os gastos estimados considerando os valores de pagamentos pelo INSS de benefícios de natureza acidentária chegaram a esse montante. Isso representa R$ a cada 2 milésimos de segundo. Esse é o impacto financeiro dos acidentes de trabalho. O número de trabalhadores acidentados é significativo. Quando consideramos que no Brasil também existe a subnotificação de acidentes de trabalho por diversos motivos, esse número de trabalhadores afetados pela falta de segurança e saúde ocupacional é muito maior. Na ação de hoje, vamos apresentar 4 medidas gerais de prevenção de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Primeira medida de prevenção de acidente de trabalho é a identificação dos riscos ocupacionais. Quando o trabalhador conhece os riscos ocupacionais relacionados ao seu trabalho, ele tem a oportunidade de tomar a decisão consciente sobre sua saúde e segurança no trabalho. Conheça alguns exemplos dos riscos ocupacionais biológicos, físicos, ergonômicos, psicossociais e químicos. Os trabalhadores com risco biológico são aqueles expostos a agentes como bactéria, vírus, fungos e parasitas, que podem causar danos à saúde durante atividades laborais. Esses riscos são mais comuns em hospitais, laboratórios e outros estabelecimentos de saúde e requer adesão às medidas de segurança. A prevenção de riscos biológicos inclui medidas como higienização das mãos frequente, uso de EPIs, manuseio seguro de resíduos, descarte correto de resíduos, treinamento e conscientização. Então, é recomendado que o trabalhador lave as mãos, roupas e desinfete ambientes regularmente. Utilize equipamentos de proteção individual, como luvas, máscaras e jalecos. Obedeça aos padrões de manuseio de objetos perfuro-cortantes. Siga as normas de descarte para resíduos biológicos. Participe das ações de educação em saúde sobre riscos biológicos e medidas de segurança. Qual o interesse do trabalhador em adotar essas medidas de segurança? Sua autoproteção. Aqui temos o risco biológico relacionado à exposição a bactérias resistentes. Nessa placa de Petri, observamos um antibiograma que resultou na identificação de uma bactéria resistente por tipos de antibióticos diferentes. Aqui você pode observar que a bactéria cresceu próximo ao disco do antibiótico. Nesse lado, observa-se que as bactérias não cresceram ao lado do disco do antibiótico. Isso significa que o paciente está com uma bactéria multidroga resistente. O antibiograma é um exame altamente eficiente na identificação da bactéria e do antibiótico a ser utilizado no tratamento. Para realizar esse exame,
o laboratorista retira uma amostra do paciente, geralmente usando um suave. Essa amostra é semeada em um meio de cultura em uma placa de Petri. Aguarda-se o tempo de cultura. Nesse exame aqui, depois de 24 horas, houve crescimento de bactérias. Essas bactérias são colocadas em um meio com discos de antibiótico. Após o tempo de cultivo, analisa-se a sensibilidade aos antibióticos testados. Aqui tem um antibiograma com a bactéria resistente a muitos antibióticos. No dia a dia do trabalho, o trabalhador está exposto a muitos micro-organismos, incluindo bactérias multidroga resistentes. Agora que você tem essa informação, analise seu autocuidado no ambiente de trabalho e tome decisões conscientes. A prevenção de acidentes com materiais perfurocortantes envolve medidas de segurança no manuseio, descarte e uso de equipamentos de proteção individual. É fundamental evitar reencapar ou desconectar agulhas manualmente, utilizar recipientes adequados para descarte e manter a atenção durante procedimentos que envolvam esses materiais. Qual o interesse do trabalhador em adotar essas medidas de segurança? Sua autoproteção. Aqui está o resultado de uma pesquisa em um site de busca, usando a palavra-chave sarcoma de Kaposi. Essa imagem aqui disponível nesse site demonstra um paciente com esse tipo de câncer de pele. O sarcoma de Kaposi é um tipo de câncer que se desenvolve nas células que revestem os vasos sanguíneos e linfáticos, podendo afetar pele, mucosas e órgãos internos. Em muitos casos, está associado à imunossupressão, como na AIDS. O acidente com material perfurocortante predispõe o trabalhador a contrair o HIV e desenvolver esse tipo de câncer de pele na fase avançada da doença. Atualmente, há um grande avanço do tratamento da infecção por HIV, mas a prevenção de acidentes com exposição a material biológico continua sendo a opção mais segura. O acidente com material perfurocortante também predispõe o trabalhador a contrair o vírus da hepatite C. O Ministério da Saúde divulga que aproximadamente 70% dos casos agudos de hepatite C evolui para a cronicidade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 2024, entre os casos crônicos de hepatite C, o risco de desenvolvimento de cirrose varia entre 15% a 30% em 20 anos. O risco de desenvolvimento de carcinoma hepatocelular é 15 a 20 vezes maior. Aqui temos uma imagem capturada desse site. Essa imagem ilustra um caso de câncer de fígado. Nesse caso, o tumor atingiu a maior parte do fígado e o tecido preservado ocupa uma pequena área. A hepatite C não tem vacina. Essas informações tornam as medidas de prevenção de transmissão dessa doença ainda mais importante para o trabalhador. Quando o trabalhador não tem acesso a esse tipo de informação, ele está propenso a escolher não prevenir os acidentes de trabalho. Escolhas conscientes são realizadas com base em informações verdadeiras e princípios técnicos amplamente pesquisados. A busca de informações de qualidade é uma escolha de autocuidado feita pelo trabalhador no exercício de sua autonomia. Faça a sua escolha consciente. Os riscos físicos referem-se à presença de agentes como pressão atmosférica anormal, ruído, vibração, radiação, calor e frio. Esses agentes podem estar presentes no trabalho de diversos ramos produtivos. Medidas de prevenção podem incluir o uso de equipamentos de proteção individual e a implementação de práticas de trabalho seguras. Para ilustrar o risco físico, foi pesquisado nesse site com as palavras-chave rosto e câncer de pele. Essa imagem disponível nesse site ilustra 3 tipos de câncer de pele. Aqui a ferida é profunda. Ao ser tratada, certamente vai gerar deformidades. A exposição ao sol é um dos principais fatores para o câncer de pele. É importante evitar a exposição nos horários mais intensos, 10 às 16 horas. Se a exposição aos raios solares for inevitável, como acontece em situações de trabalho, deve-se incentivar o uso de chapéus, guarda-sóis, óculos escuros, camisas de mangas longas e filtros solares durante qualquer atividade ao ar livre. O risco ergonômico está relacionado a vários fatores de risco. O transporte de carga
é um desses fatores. O risco ergonômico relacionado ao transporte de carga refere-se à possibilidade de lesões ou problemas de saúde que podem ocorrer devido ao levantamento, transporte ou manipulação de cargas pesadas, seja de forma inadequada ou em excesso, dentro do ambiente de trabalho. Aqui temos um guincho de paciente acamado. Esse tipo de equipamento facilita o cuidado e alivia o peso ao transferir o paciente. O uso desse guincho é uma medida de prevenção de lesões osteomusculares para os cuidadores de pacientes acamados. Esse guincho é usado pela cuidadora de um trabalhador paraplégico que autorizou o compartilhamento de sua história no vídeo Ser Humano Não É Descartável. Veja o vídeo e compartilhe com outros cuidadores de pacientes acamados essa medida de prevenção de risco ergonômico. Riscos psicossociais no trabalho referem-se aos aspectos da organização, gestão e interações sociais do trabalho, que podem afetar negativamente o bem-estar e a saúde mental dos trabalhadores. Esse risco está presente na maioria dos ambientes de trabalho. Um dos fatores de risco psicossocial é o conflito interpessoal no trabalho. Situações de divergência, desacordo ou oposição entre duas ou mais pessoas que podem gerar sentimentos negativos e afetar a interação social. O desenvolvimento da capacidade de negociação, mediação e comunicação eficaz contribui para a promoção do ambiente de trabalho saudável. O risco químico refere-se à possibilidade de danos à saúde humana ou ao meio ambiente, devido à exposição a substâncias químicas nocivas. Os produtos químicos podem penetrar no organismo pela via respiratória, absorção pela pele ou por ingestão, nas formas de poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases, etc. O efeito tóxico pode ser agudo, crônico ou ambos. Aqui temos um exemplo de efeito tóxico agudo e grave. Essa imagem capturada desse site mostra a glote. A glote é a parte da laringe que contém as cordas vocais. Os produtos químicos podem gerar inflamação em diversas partes do corpo e também na região da glote. Essa é uma glote normal que permite a passagem do fluxo de ar para os pulmões. O inchaço pode bloquear parcial ou completamente a via aérea, dificultando a respiração ou gerando parada cardiorrespiratória. Esta situação é considerada uma emergência médica. Os sintomas são falta de ar repentina ou incapacidade de respirar, manchas avermelhadas pelo corpo, edema dos lábios e rosto, coceira na garganta, rouquidão, chiado na respiração, entre outros. Por isso, a leitura do rótulo do produto e da ficha de segurança pelo trabalhador é muito importante. Há produtos químicos que, se misturados, reagem produzindo gases altamente tóxicos, gerando esse e outros danos à saúde do trabalhador. Como é perceptível, os riscos de acidente de trabalho estão presentes nos diversos ramos produtivos. Conheça a segunda medida de prevenção de acidentes de trabalho. Treinamento. Quando você começou a trabalhar na sua atividade atual, você recebeu treinamento sobre saúde e segurança no trabalho? Recebeu treinamento sobre uso de EPI? A existência de treinamento inicial e rotineiro contribui para a promoção de uma cultura de segurança. A cultura de segurança são ações proativas e o compromisso com um conjunto de normas, valores, atitudes e pressupostos relacionados à segurança. Ela influencia diretamente no comportamento seguro e preventivo dos funcionários da organização. A cultura de segurança forte não se limita ao uso de EPIs ou ao cumprimento de normas. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, empresas com culturas de segurança bem estabelecidas têm até 50% menos acidentes e 30% mais produtividade. No Brasil, o Ministério do Trabalho reforça que a segurança deve ser um valor compartilhado por todos, desde a liderança até os colaboradores. Assim, participar dos treinamentos e promover os treinamentos tem igual valor na construção da cultura de segurança. É importante o trabalhador conhecer as especificações dos equipamentos de proteção individual relacionados a seu trabalho. Igualmente importante é o fornecimento desses equipamentos pelas organizações. A terceira medida de prevenção de acidentes é a sinalização adequada. Sinalizações claras e padronizadas
ajudam a prevenir acidentes ao alertar os trabalhadores sobre potenciais perigos no ambiente de trabalho. Os alertas existentes na caixa de pérfuro cortante é um bom exemplo de sinalização adequada. Aqui observa-se os símbolos de perigo, material infectante e margem de quantidade de descarte seguro. Essa linha pontilhada marca o limite máximo de descarte. Quando esse limite não é obedecido, predispõe acidente de trabalho durante o transporte da caixa. A atitude de obedecer ao limite de descarte é um procedimento de segurança. Outro procedimento de segurança é a instalação do suporte de caixa de perfuro cortante, a 1,10 m de altura. Essa altura permite que o trabalhador, ao descartar o material perfuro cortante, visualize a entrada da caixa, contribuindo para a sua segurança. Nesse exemplo, vemos que a organização tem a responsabilidade de instalar o suporte nessa altura, e o trabalhador tem a responsabilidade de posicionar sua mão de forma adequada durante o descarte e obedecer ao limite de segurança de descarte. A quarta medida de prevenção de acidentes de trabalho é a organização do ambiente de trabalho. A organização no ambiente de trabalho é um princípio que contribui com o desempenho das atividades realizadas pelos trabalhadores no dia a dia das organizações, que contribui para eliminar perigos e fontes de riscos ocupacionais. Ao valorizar a organização do ambiente laboral, estamos promovendo de uma forma direta a cultura de segurança e saúde, que tem como objetivo evitar acidentes de trabalho. Um exemplo de risco biológico relacionado à organização do ambiente de trabalho é o acúmulo de instrumentos diversos, objetos pessoais, materiais porosos, alimentos armazenados fora da área de alimentação e outros. A organização do ambiente de trabalho constitui um desafio para as organizações, pois envolve uma programação de manutenção de equipamentos, substituição de equipamentos quebrados e adesão dos trabalhadores às normas de segurança. Ou seja, essa medida de prevenção de acidentes de trabalho também é uma responsabilidade compartilhada pelos trabalhadores e organizações. A vigilância em saúde do trabalhador recomenda a organizações, seja empresas ou instituições, e aos trabalhadores que criem a cultura de saúde e segurança do trabalho no ambiente laboral. A equipe de vigilância em saúde do trabalhador de Salinas, MG, deseja aos trabalhadores saúde e segurança no trabalho.